Olá, meus queridos alunos! A nossa aula de número 2. O curso é Preposição. Nós ainda estamos em classes gramaticais e hoje veremos as relações estabelecidas pelas preposições. Mais precisamente as relações de sentido, de significado aí, né, que as preposições estabelecem. O meu convite é para você que está assistindo às aulas e ainda não se inscreveu no canal. Tem que se inscrever, isso é muito importante para o canal. Como forma aí de agradecimento, né, pessoal? Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar nas redes sociais, dar joinha no vídeo aqui embaixo ou me seguir nas redes sociais. A mim resta agradecer imensamente e de coração. Relações estabelecidas pelas preposições. Nós vimos na aula passada que a preposição é aquela palavrinha que liga aí, né, duas palavras, ou seja, uma palavra à outra. Porém, ela não só liga duas palavras. A partir do momento que ela introduz aí, né, essa ligação entre a palavra anterior com a próxima palavra, ela introduz também aí uma relação, né, de sentido, de significado entre essas duas palavras. Nós chegamos a ver aí alguma coisa na aula passada e nesta aula veremos mais relações de sentido e significado, né? Pelo menos as principais, porque tem mais, tá, pessoal? Não são só essas aqui. Autoria, meio, lugar, matéria, tempo, modo, causa, assunto, finalidade e companhia. Você já deve estar se perguntando, mas eu já ouvi esses termos, já vi esses termos aí em uma outra aula, sim, nas aulas de advérbio, né? E não há mal algum nisso. Nós estamos falando de preposição e as preposições, pessoal, elas auxiliam aí na construção das locuções, elas introduzem muitas locuções, tá? Não há problema nenhum nisso. De Machado de Assis dá uma ideia de autoria, o livro de Machado de Assis. Quem é que é o autor desse livro? Era o Machado de Assis. De meio, fomos de ônibus, né? Uma locução ali adverbial de meio, tá? Introduzida pela preposição de, que também estabelece aí uma relação de sentido e significado de meio. Lugar aqui é a mesma coisa, ó, em casa, locução adverbial de lugar. Estou em casa. Essa relação aí estabelecida pela preposição de lugar, né, diz respeito à locução adverbial de lugar. E não há problema nenhum nisso. A preposição auxilia aí na construção das locuções, tá, pessoal? Matéria, casa de madeira. A casa era de madeira, poderia ser de concreto, né, de barro, de palha, digamos assim, mas é matéria. Tempo, sair após o almoço, né? Modo, andar com medo. Como é que ele andava? Andava com medo, né? Com pressa, que equivale a apressadamente, mas enfim, o com tá ali introduzindo essa relação aí, significado de modo, tá, pessoal? Morreu de fome, morreu por causa da fome, né? Discutiram sobre o acidente, aqui ó, assunto, né? Vim para ficar, finalidade, vim a fim de ficar. Companhia, saímos com nossos pais. Com quem que vocês saíram? Acompanhado dos nossos pais, tá? Então, pessoal, realmente, né, há uma relação aqui com as locuções adverbiais, tá? E elas também são ali de meio, de lugar, né, de tempo, de modo. E elas são introduzidas aí pelas preposições, tá? Aqui não tem exemplos, ó, locuções adverbiais, locuções adjetivas e locuções verbais. As preposições auxiliam aí na montagem dessas locuções. Ficamos em casa, né? Vaso com flores e hei de vencer. Locução adverbial, locução adjetiva e locução verbal. Todas formadas com o auxílio das preposições. Percebam que sem as preposições eu não vou conseguir passar o sentido que eu quero. Daí a importância da preposição. Em casa de lugar, com flores equivale a florido, né? Vaso florido. E hei de vencer equivale a vencerei. Todas as locuções, com certeza. Mas eu não vou conseguir passar o sentido que eu quero, exatamente o sentido que eu quero, se eu não tiver a preposição ali no meio. Ficamos casa não é a mesma coisa que ficamos em casa. Vaso flores não é a mesma coisa do que vaso com flores.
E ei vencer não é a mesma coisa do que hei de vencer. Daí a importância da preposição, tá? E a preposição ela não auxilia aqui só na construção das locuções adverbiais, adjetivas, verbais. Ela, no futuro vocês vão ver aí mais adiante nas aulas de sintaxe, que ela auxilia aí, né, na construção do objeto indireto, do complemento nominal, do adjunto adnominal, enfim. E nós vamos precisar muito das preposições. Nesta aula eu quero apenas que vocês peguem a dinâmica aí do uso das preposições. Ou seja, a preposição, né, quando ela se encaixa ali no meio e liga duas palavras, ela estabelece essa relação de subordinação, pessoal. Isso aqui parece simples, mas não é. Simples no sentido de simplório, digamos assim, né? Não é difícil, é um conceito fácil. Mas muitos alunos deixam de estudar as preposições e acabam tendo problemas lá no futuro, porque eles acham que a preposição é só uma preposição. Não é, tá? Eu tenho aqui a preposição, como a gente viu na aula anterior. Sozinha ela não me diz nada, ela precisa, né, de um termo antecedente, que é o que vem antes, né, e a gente chama de subordinante ou regente, e ela precisa de um termo consequente, que é o que vem depois, tá? O termo subordinado ou regido. E esses termos são tão importantes, pessoal, que sem eles eu não consigo os dois. Um antes e um depois. Por isso que é antecedente e consequente. Juntamente com a preposição, né, eu consigo estabelecer o sentido que eu quero. Ficamos em casa. Tá ligando ficamos a casa aqui, né? E como eu estava falando, é tão importante, né, ó, em casa, dá ideia de lugar. A preposição é introduzindo ali uma relação de sentido e significado de lugar. E a preposição ali, né, esses termos, o que vem antes e o que vem depois, eles são tão importantes que eu só consigo passar o sentido que eu quero passar com os dois. Ficamos em não é a mesma coisa que ficamos em casa. Em casa não é a mesma coisa do que ficamos em casa. Eu só vou conseguir passar o sentido que eu quero mesmo com as três palavrinhas, com o termo antecedente, com o termo consequente e com a preposição no meio. Isso é tão importante que andar Maria e andar medo não é a mesma coisa do que eu tenho ali a palavrinha andar e vou usar aqui a mesma preposição. Ó, andar Maria, andar medo não é a mesma coisa que andar com Maria e andar com medo, tá? A preposição é a mesma, mas perceba a relação de significado de sentido, né, que a preposição com introduz aqui. É uma preposição só, mas aqui tem aí uma relação de significado de sentido, né, de andar a Maria, preposição com ligando aqui, de companhia. E aqui embaixo já é de modo. E é a mesma preposição. Olha a importância da preposição e das relações, né, de significado estabelecidas pelas preposições. E é exatamente ela que vai me dar, né, essa relação de significado aqui, de sentido. Andar Maria, andar com Maria. Andar medo, andar com medo. Percebam que quando eu digo andar Maria, né, eu não tenho uma relação de companhia. Quando eu digo andar medo, eu não tenho uma relação de modo. Eu preciso do com para estabelecer essa relação de sentido aí, de companhia ou então de modo. Sem a preposição eu não consigo estabelecer essa relação. Bom, pessoal, esse conteúdo é muito importante, existem outras relações aí, tá? Muitas relações, a gente estuda bastante isso nas aulas de interpretação de textos, tem várias aulas lá falando da semântica das preposições, das relações aí estabelecidas pelas preposições. E é muito importante que vocês vão atrás aí de outros, nas gramáticas, na internet também, de outras relações estabelecidas pelas preposições. Por hora, eu gostaria muito que quando vocês vissem uma preposição, vocês prestassem bem atenção na relação de sentido e de significado, né, que ela está querendo passar para vocês aí, porque isso é muito importante para a interpretação de textos de vocês, tá? Gostou da aula? Se inscreve no canal. Ainda não está inscrito? Tem que se inscrever. Isso é muito importante para o canal. Já está inscrito? Curte, compartilha nas redes sociais, dá joinha no vídeo aqui embaixo e me segue nas redes sociais.